Acho que você comece a discursar. Beleza, porque a parte inicial que eu gaguejo já foi resolvido, daí agora já tomei o fluxo aqui da palavra, aí fica mais bonito. Então, dando o spoiler do final do normal e patológico, não tem como fazer ciência, não tem como fazer uma mensuração objetiva do que é a saúde, do que é o patológico. Não há como fazer uma patologia objetiva, como a gente consegue fazer uma fisiologia objetiva. O que seria uma fisiologia objetiva? Mensuração de constantes funcionais do corpo. O patologia, na raiz, assim, no debate que o Guilherme vai tentando mostrar, é uma ciência que surge em oposição à ciência da fisiologia, quando a medicina começa a ter mais instrumentos, métodos e técnicas para fazer mensurações das constantes funcionais. Então, medir características do sangue, medir temperatura, medir pressão. Então, a gente tem uma fisiologia que se constitui e que vai, a partir de um conjunto de mensurações e de repetições de mensurações, construir uma ideia de corpo. Hoje já está desenhado, isso daqui está em verde. Ai, está muito fraquinho. Mas o que é isso? O que é isso, pessoal? Curva do normal. Muito bem, uma curva do normal. Então, a curva do normal vai ser o resultado, vai ser a expressão da essência humana. Essa era a única coisa que eu ia saber responder, caralho. Desculpe. E a curva do normal, então, ela acaba representando isso. Então, o patológico, na história da tradição médica, tradição dos estudos sobre a vida, ele tem relação não com a ideia de saúde, ele tem relação com a ideia de fisiológico, a constituição histórica do patológico. Porque se tem uma construção de fisiológico baseada num modelo de normalidade, de norma, pensando na curva do normal, que é a maior frequência de eventos em determinado estado. Então, você faz uma média de como é a pressão arterial, a média do que é a presença do colesterol, da glicemia, etc. Isso cria uma espécie de essência, né, do que é. E o patológico são os desvios a essa expressão da média que aparece. Então, o patológico é interessante pensar como ele surge a partir da construção da ideia de fisiológico e não da construção da ideia de normal. E aí, na economia da obra, no normal e patológico, ele é dividido, a tese dele, que ele defendeu em 43, em duas partes, se vocês pegarem lá no índice do livro. E as duas partes são bem objetivas com relação ao que ele quer tentar responder. Assim. Então, a primeira parte tem uma pergunta, se vocês olharem lá para o índice. Seria o estado patológico apenas uma modificação quantitativa do estado normal? Então, assim, o estado... Pensemos na curva do normal ou pensemos na ideia de açúcar, por exemplo, de glicemia, essas coisas todas, né? Você tem um corpo que funciona do mesmo jeito, só que mais exagerado ou menos exagerado. Ele está, é como se o patológico fosse um normal aumentado ou diminuído. E aí o que ele vai tentar mostrar isso, como isso aparece lá no Augusto Comte, que é, né, um filósofo muito importante para pensar no que virou, né, um filósofo positivista, né, se chama, né, o protagonista aí desse movimento positivista. A ideia de ordem e progresso, por exemplo, que figura na bandeira de nosso país, ela tem, né, uma herança comtiana dessa filosofia de enxergar a vida como portadora de uma ordem e que tem uma tendência a aprimoramento. Então, isso é uma construção. Onde está escrito isso, né? Talvez nos textos sagrados, considerados sagrados. Mas mas isso é uma extrapolação, sim, né? Com uma pretensão científica de mostrar como existe uma ordem natural rumo
ao desenvolvimento, enfim, ao suprassumo da humanidade, sei lá. Bom, ele vai mostrar que não, ao longo dessa primeira parte, o patológico não é só isso, e ele começa a fazer um outro tipo de construção que vai se observando, que é a doença enquanto uma alteração quantitativa, uma alteração, um normal aumentado ou diminuído, ou enxergar a doença enquanto um representante ontológico do mal. É essa a expressão que ele usa. Como se ontologia, onto na filosofia é ser, né? Ontológico é o estudo do ser, dos entes. Então, a doença passa a ser um representante do mal. Então, o que a gente pode pensar? Existe uma alteração na constante funcional que deixa ela aumentada ou diminuída. Por exemplo, reduz a capacidade de, como chama aquilo? De saturação de oxigênio. E aí você tem aí uma leitura de doença enquanto uma alteração quantitativa. Você reduziu uma função normal, né, a saturação de oxigênio, e aí você tem a representação ontológica do mal, que é o coronavírus. Você tem um ente que vem, acopla, ocupa, e você constrói toda uma medicina ou toda uma representação de saúde, de doença, como aquilo que tem que combater este ente, que é o mal, que quer acabar com a vida. Como a gente já falou em encontros anteriores, o Canguilhem ele tem uma pegada darwiniana. Né? E para o Darwin, natureza é estado de competição, é selvageria. Selvageria das mais bárbaras. Né? Tem uma passagem do Darwin, não lembro se eu trouxe aqui já, que ele fala assim, a gente fica admirando os passarinhos cantando, né? Mas a gente não pensa que eles estão matando uma minhoca ou pequenos insetos. Então, assim, que bonitos são esses passarinhos? São os assassinos. Então, quando se começa a construir uma representação ontológica da doença, a gente perde, né? Perde a capacidade, não percebe essa nuance da vida como um conjunto de alterações ambientais, de seres que estão ali tentando existir, se sustentar e fazendo alterações no ambiente e tentando se relacionar com essas alterações no ambiente. Essa é um pouco a primeira parte do livro. E aí a segunda parte, tá tudo bem até aí? Perfeito. Aí, Falei que sim. Tudo bem. Aí a segunda parte do livro é a pergunta: existem ciências do normal e do patológico? E essa é a sacada do livro. E já dando spoiler, que é o que ele vai concluir, é que não existem ciências do patológico. Você pode fazer ciências do normal. Por que é o normal? O normal é um fenômeno que não dá para dizer que ele não existe. A curva do normal representa a frequência como a frequência de aparecimento de um fenômeno. Então, se faz lá, se a gente pegar o grupo aqui, fizer a mensuração da altura que cada um tem, vai dar alguém que está dentro de uma frequência, sei lá, de 95%, uma faixa de altura, e outra galera sendo anormal. E aí o Guilherme vai mostrar que anormal é um desvio da média e não representa necessariamente, porque norma é média, né? Significa isso, na raiz da palavra, e não significa necessariamente patológico. E ciência do patológico não se constrói porque a ideia de patológico, de doença, ela está intimamente relacionada com a ideia de valor. Valor para o Canguilhem como um valor que é atravessado, que é o valor que o indivíduo constrói sobre aquilo que ele sente. Então, não tem como eu fazer uma ciência do patológico, porque o patológico está atravessado pela sensação de doença que passa por um indivíduo. Então, assim, falar para o tiozinho lá, para ele parar de comer açúcar, porque ele está doente com sua glicemia explodindo, ele não está doente porque ele está comendo açúcar, ou para a tiazinha, né, para quem for, está comendo açúcar, ele não se sente doente, ele vai morrer antes, ele vai perder tempo de vida, talvez, vai ter amputações, mas isso é um valor.
É um valor que essa pessoa estabeleceu com o seu corpo e com a sua sensação de saúde. Nisso tudo, aí a gente tem vários capítulos, subcapítulos, e a gente estava lendo esse capítulo, o penúltimo capítulo da segunda parte, que é doença, cura e saúde. Que eu acho que a gente começou a ler porque a gente estava estudando um filósofo que ele utiliza para trabalhar esse texto, que é o Goldstein. E o Kurt Goldstein, que é um autor um médico, né, que a gente viu na semana passada, leu um texto dele, que vai pensar um pouco o corpo enquanto um todo, um organismo, ele também tem toda uma leitura darwiniana por parte do Goldstein. E aí, antes de passar para a leitura desse capítulo, eu achei na primeira parte do texto, no capítulo Claude Bernard, que é a patologia experimental, algo que me interessou muito, porque ele vai responder o que ele vai falar mais para frente, e me interessou muito, eu achei por acaso hoje, assim, quando o livro caiu no chão, aberto nessa página, que foi uma citação que eu usei enquanto eu estava fazendo mestrado e doutorado, que eu não usei Canguilhem propriamente durante isso, mas eu estava muito incomodado com a psicanálise, com a ideia de psicopatologia e de sintoma, porque eu pensava assim, se a psicanálise faz toda uma desconstrução sobre a ideia de doença, insere os indivíduos como portadores de um estilo, que eles podem se apropriar dos seus valores, uma coisa muito próxima do Canguilhem, assim, como a clínica como um evento único de acolhimento das mais singulares manifestações da vida, a clínica em psicanálise, como que a gente ainda pode utilizar a palavra patologia e sintoma? Né? Por que a gente ainda fala de psicose, neurose, perversão, autismo? Por quê? Eu nunca entendi isso. Isso é uma questão que me pega, porque embora na clínica a gente vá lá e trabalhe com psicanálise, né, e use os referenciais teóricos para pensar os fenômenos clínicos, que é o que a gente chama de metapsicologia, há uma tendência, isso a gente vê assim, nas escolas de psicanálise, nos papos de cozinha de consultório, um conjunto de essencializações das manifestações dos pacientes, mesmo na psicanálise. Então, fala assim, porque ele tem uma tendência, ele tem essa estrutura perversa, fulana tem não sei o que, tal traço histérico, etc. Eu ficava pensando, até que ponto isso está sendo atravessado pelos valores individuais, pelos valores que cada indivíduo tem na sessão clínica. E aí, essa passagem, que nessa edição que eu tenho, está na página 51, tem algumas perguntas que iluminaram a minha vida e que vão ajudar, enfim, a gente, e espero que ilumine a de vocês também. Parece agora um momento meio de clerical, né? Que é a seguinte: o que é um sintoma sem contexto ou sem pano de fundo? O que é uma complicação separada daquilo que ela complica? Quando classificamos como patológico um sintoma ou um mecanismo funcional isolados, esquecemos que aquilo que os torna patológicos é sua relação de inserção na totalidade indivisível de um comportamento individual. Complexo, eu vou reler. Quando classificamos como patológico um sintoma ou um mecanismo funcional isolados, então quando a gente olha para algo que, enfim, estamos entendendo como patológico. Isso que a gente estava falando até agora, uma pessoa que tem algum tipo de comportamento que foge e que incomoda. Eu sempre gosto de dar o exemplo da criança na escola. Esquecemos, então, quando a gente chama de patológico esse sintoma ou mecanismo funcional isolados, esquecemos que aquilo que os torna patológicos é sua relação de inserção na totalidade indivisível de um comportamento individual. A gente precisa, então, começar a pensar, e eu acho que quando o Simondon faz isso mais tarde, né, a ideia de relação é muito fundamental para entender o que é um corpo doente ou um corpo saudável, ou a ideia de patológico. Assim, não existe o patológico em si, que é isso que o Canguilhem vai estar tentando sustentar. Ele vai falar, então, na sequência, a patologia,
anatômica ou fisiológica, só pode saber que é uma patologia porque recebe da clínica essa noção de doença, cuja origem deve ser buscada na experiência que os homens têm em suas relações de conjunto com o meio. Então, a patologia só pode saber que é patológica porque recebe na clínica essa noção de doença. Aquele que convoca o terapeuta, o médico, e que fala, não estou bem, preciso de algo, sei lá, preciso, vai para o psicanalista, para o fisioterapeuta, para o fonoaudiólogo, para quem for. Ali que ela pode saber, que ela pode ser patológica. E a origem dela deve ser buscada, então, na experiência que os homens têm em suas relações de conjunto com o meio e não nessas famosas constantes funcionais fisiológicas que a gente estava falando até agora. Essa é uma coisa que abre muitas dificuldades de trabalho para nós, porque a gente vai ter que aprender a lidar com patologia, com mecanismos disruptivos que não são classificáveis. A gente começa a perder a possibilidade de classificação quando o indivíduo, quando a gente começa a considerar os valores individuais que o sujeito tem diante daquilo que não vai bem em sua existência. Então, de algum modo, isso enfraquece a noção, essas estruturas, esse raciocínio de classificatório das doenças. Né? E aí, o que é o autismo? A gente pode falar talvez em autismos, que é o que já se tem feito muito. Né? O que é psicose, esquizofrenia? Talvez nem colocar sempre plural, né? As psicoses, esquizofrenias, etc. Isso, por si só, já revela a falência desse modelo. Pelo menos, enfim, é uma coisa que tem tem chamado a atenção. Eu acho que o Ernesto comentou há muito tempo atrás daquele livro Epistemologias Epistemologias travestis. Mas não é um livro, não. Não é um livro, né? Porque eu fui atrás, não achei. Mas aí achei um livro, enfim, estou esperando chegar. Que legal. E eu acho que ali também, nessa perspectiva, tinha um pouco essa ideia, assim, que vai enfraquecer as noções de essência dos usos do corpo, essência dos usos da vida. Assim. Por isso que eu tendo na pesquisa, né, que estou levando, a enxergar o patológico enquanto movimento insurgente, porque ele é uma espécie, é algo que está tirando pedra, está jogando, está molotoviando a concepção tradicional de patologia. Tá dando enfraquecendo a essência, a ideia de essência, que a gente, enfim, aprende tanto a lidar. A formação em psicologia é muito baseada nisso, em encontrar as essências dos comportamentos humanos, a essência das emoções, a essência dos mecanismos reflexos, a essência a gente não fala a palavra essência, né, nos cursos, mas tem muito disso, assim. Alguém quer comentar? Tranquilo? Oi, Vinícius. Oi, Fábio. Oi lá, colegas. Eu queria... Desculpa, Vinícius. Eu tô tentando localizar no texto, no livro aqui, essa passagem que você leu, mas eu não consegui achar. No livro que você está, é página 51 ou 55 que você falou? 51, que é essa edição aqui, 51. Aquela do livro de vocês do PDF. 34. É 34. 34? 34. Ah, obrigada. Muito obrigada, desculpa. Enfim, agora eu acho que a gente podia, quem sabe, passar para o capítulo 4, para esse doença, cura e saúde. Enfim, para amarrar isso tudo. O que vocês acham? Ou se alguém quer fazer algum comentário do que falamos até agora. Do que eu falei, né? Falamos nada do que eu falei. Então tá, não vou tomar chimarrão.
Vinícius, Jefferson. Eu queria pontuar, sim, algumas citações que me chamaram a atenção, inclusive uma que eu até vou elencar como epígrafe da minha dissertação, né? Mas é coisa de 5 ou 6, assim. Uma que eu acredito que, de maneira bem direta, objetiva, expressa bem essa ideia de curva do normal e o quanto isso não pode ser um critério, assim, para que ou um padrão que possa mensurar assim os diversos comportamentos. É logo na primeira página desse capítulo, pelo menos ali no PDF, né, que você enviou, e que ele fala acerca do Goldstein, que você comentou agora, né? E que ele diz o seguinte, né, página 71. Goldstein afirma, exatamente como Laugier, que uma média obtida estatisticamente não permite dizer se determinado indivíduo presente diante de nós é normal ou não. E ali ele continua, né? Não podemos, a partir dessa média, para cumprir nosso dever médico para com o indivíduo. Não podemos partir dessa média, né? Tratando-se de uma norma superindividual, é impossível determinar o ser doente, e aqui ele usa uma expressão em alemão, quanto ao conteúdo. No entanto, isso é perfeitamente possível quando se trata de uma norma individual. Eu não sei, eu acho que isso aqui ilustra muito bem o que você ia dizendo acerca da curva do normal, que é uma tentativa de pegar um elemento externo, que no caso seria essa média estatística, para colocar, ou seja, para aplicar, digamos assim, como medida mesmo, um padrão, a uma coisa que é incomensurável, assim, como eu poderia falar, que não se deixa delimitar pelo discurso racional e científico, que é o caso de uma individualidade, de uma subjetividade. Eu não sei se eu estaria indo no caminho correto, se os colegas também concordam, se o João quiser também dar aí uma palavrinha para complementar. Concordo plenamente, viu, Jefferson? Tá de boa. E essa ideia que o Vinícius estava dizendo, que é o indivíduo quem tem que ser o primeiro, não vou dizer assim o primeiro na ordem das causas, mas que tem que partir dele em algum momento essa ideia de que ele está numa situação que não é situação de valor, que até o final do texto ele toma uma referência etimológica da palavra, né, e que valor significa bem-estar, né? E a citação que eu escolhi, inclusive, foi a seguinte aqui, né? Aquilo que é na mesma página, né? Aquilo que é normal, apesar de ser normativo em determinadas condições, pode se tornar patológico em outra situação, se permanecer inalterado. O indivíduo é que avalia essa transformação, porque é ele que sofre suas consequências no próprio momento em que se sente incapaz de realizar as tarefas que a nova situação lhe impõe. E eu acho interessante que, a partir do que se segue, o Canguilhem vai nos apontando assim, para diversas consequências que podem assim, servir como obstáculo, né, para esse determinado indivíduo que por ventura ou por desventura, não quero aqui, né, dar nenhum tipo de carga moral nos meus comentários, mas que por alguma situação, né, circunstância, saiu, digamos assim, da sua normalidade, ao você já rotulá-lo como doente, isso, aquilo, você restringe também a possibilidade dele de expressão, de manifestação do seu comportamento. Aí eu acho que, para fechar, eu queria citar a frase que eu quero usar como epígrafe, se eu encontrá-la aqui, em que ele fala basicamente que a vida não se reduz a uma dedução racional. E é o que, inclusive, eu quero usar como epígrafe, que é o que eu trato no primeiro capítulo da minha dissertação. E está na página 78, né, em que ele diz assim: a vida não é, portanto, para o ser vivo, uma dedução monótona. Movimento retilíneo, ela ignora a rigidez geométrica. Ela é debate ou explicação, o que Goldstein chama de alguma coisa. Como um meio em que há fugas, vazios, esquivamentos e resistências inesperadas. Eu acho isso magnífico. Isso porque retoma uma noção assim que eu até elucido no meu texto, essa ideia de que uma natureza humana, se é que existe, ela não se reduz ao discurso da razão. Uma coisa que retoma, inclusive, uma frase famosa de Pascal, né, segundo a qual o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou seja, uma coisa que evoca também aquela postura do Spinoza de dizer
que não tem como fazer uma geografia de si mesmo, basicamente. E acho que para fechar, eu gostaria aqui de uma frase bem curtinha na página 78 também, em que me lembra muitas situações assim de ressaca ou até exageros e algumas coisas que a gente incorre, né, no intuito menos de fazer como procedimento de luxúria o uso, né, da saúde. Em que ele diz, uma frase curtíssima que também é ótima para uma epígrafe, né? Estar com boa saúde é poder cair doente e se recuperar. É um luxo biológico. Isso é magnífico. Assim, Que lindo! É muito bonito, né? Sensacional isso aqui mesmo. Um luxo biológico. Isso me lembrou muito o nosso querido orientador Francisco Boca. Que volta e meia, quando vai ao bar, conosco pergunta, eu não sei por que eu faço isso ainda. Mas ele continua fazendo. Acho que essa foi uma né, contribuição aqui. Eu não sei qual que é o termo ali quando ele fala que você passou ali do termo do Goldstein, né? Não sei se está em alemão. Mas é que ouvindo o que vocês estão falando, e eu também tenho sentido um pouco mais de necessidade de me apropriar desse conceito de valor de Canguilhem, né? Porque, enfim, parece que é uma coisa simples, mas no fim das contas talvez não seja tão simples assim. E, enfim, ouvindo vocês falarem, eu não sei exatamente que termo é esse do Goldstein, mas se for o que eu estou pensando, pelo contexto que você estava falando ali, Jefferson, tem a ver com essa dialética constante, assim, né? Esse lugar do organismo como estando sempre. Não algo... Não sei se era isso que ele queria dizer, né? Mas eu estou aqui pensando muito, porque quando se fala desse valor, eu fiquei imaginando uma situação de, obviamente, porque é o que eu sempre vou, né? Mas assim, psicoses. Então, alguém que é entendido como psicótico num lugar, enfim, numa família que tem muitos médicos na família, vamos considerar um caso assim. E essa mesma pessoa vivendo isso num centro espírita. Como o valor que ela vai dar para essa experiência dela a partir dessa relação com o mundo, e não só a partir dessa experiência sintomática, como o valor vai ser muito modificado ali, né? E aí eu não sei, me corrijam aí se eu estiver errada, porque eu não sei se eu estou me apropriando bem do conceito de valor, né? Mas eu fiquei muito... considerando tanto esse conceito de Goldstein de organismo, que está sempre presente em Canguilhem, né? De não entender como separado, entender justamente a partir de um contexto, mas a partir da vivência desse sujeito, nesse seu contexto. E o contexto pode ser um centro espírita, que permite uma vivência de ouvir vozes, digamos assim, como algo normal, ou numa família que é absurdo ouvir vozes, ouvir coisas, e aí o valor que essa própria pessoa vai dar para o sofrimento dela ou não com isso que ela está vivendo vai mudar, né? Não sei se faz sentido, mas tô pensando, eu tô bem lenta no pensamento hoje, gente, mas enfim, foi que eu fiquei pensando ouvindo vocês falarem. Eu também queria pontuar uma coisa, já desde o trecho que o Vinícius leu, passando por vocês depois que falaram na sequência, eu coloquei aqui no chat, eu vou ler só o comecinho e o fim de um trecho onde ele coloca: o próprio da doença é vir interromper o curso de algo, é ser verdadeiramente crítica. Bom, vou ler tudo. Mesmo quando a doença torna-se crônica... O próprio da doença é vir interromper o curso de algo, é ser verdadeiramente crítica. Mesmo quando a doença torna-se crônica, depois de ter sido crítica, há sempre um passado do qual o paciente ou aqueles que o cercam guardam certa nostalgia. Portanto, a pessoa é doente não apenas em relação aos outros, mas em relação a si mesma. Enfim,
esse trecho do mas em relação a si mesma, não sei, tá, sei lá, eu achei que ele dialoga um pouco com o que a Nicole acabou de falar, de uma mesma pessoa cercada de dois espaços de experiência. E o primeirinho, o próprio doença Aliás, aí eu queria tentar entender e eu pedi ajuda para vocês. O que ele quer dizer exatamente quando ele diz com o termo crítica, né? Logo no começo, o próprio da doença é vir interromper o curso de algo, é ser verdadeiramente crítica. E daí ele fala, mesmo quando a doença torna-se crônica, depois de ter sido crítica, há sempre um passado, do qual o paciente ou aqueles que o cercam guardam certa nostalgia. Esse passado, quer dizer, deve ser isso, mas enfim, eu estou em dúvida. Esse passado refere àquele tal curso que foi interrompido? Enfim, quando ele coloca interrompido pela própria ação da doença, que é próprio dela justamente interromper o curso de algo, eu não consegui entender exatamente a relação entre essa interrupção de um determinado curso com o fato de que a doença é verdadeiramente crítica e da nostalgia e de uma certa nostalgia que há do passado, que há de um passado anterior à doença, penso eu, que é isso que ele diz. E por fim, enfim, quando ele coloca que, e é a conclusão que ele fala, né? Portanto, a pessoa é doente não apenas em relação aos outros, mas em relação a si mesma. Esse em relação a si mesma é justo quando a pessoa começa a perceber o curso alterado, um certo curso de vida que se alterou e que às vezes esse novo caminho, dada a alteração que aconteceu, enfim, ela sente saudade. Enfim, me ajudem se vocês puderem, por favor. Será que esse doença crítica não seria o sinônimo de doença crônica? Ou seja, uma classificação específica de um tipo de doença? Mas é que ele diz, né? Mesmo quando a doença torna-se crônica, depois de ter sido crítica. Então, acho que são, sei lá, etapas. E a crítica, talvez, no sentido de agudo. Acho que talvez crítica no sentido de que a gente dá mesmo para o agudo, né? Uma doença aguda e uma doença crônica. Não sei. Agora sim, eu acredito que sim. Eu não sei também, Fábio. Acho que é importante mesmo entender melhor isso, né? Mas ouvindo, assim, o que me vem é pensando, tipo, muito em exemplos, assim, quando você pensa numa pessoa que tem uma dor crônica, sei lá se esse exemplo vai fazer sentido. Quando você começa a ter você tem uma crise de dor no joelho. E aí isso se deu por algum contexto, alguma coisa que aconteceu com você. E isso se torna crítico na tua vida, porque você não se adaptou a essa dor, você está tentando lidar com aquilo e a partir de um momento isso se torna crônico. E aí a tua vivência com essa dor vai ser diferente. Não sei se faz sentido, mas não sei. Lembrei de uma coisa. Eu fiz um módulo de psicossomática na pós e o professor, ele era psicólogo lá do HC. E ele começou explicando quando começaram a abrir os corpos, para estudar os corpos, para estudar por que se morria. Porque antigamente, antes dessa abertura para estudar os corpos, morria-se. Né? Ninguém ficava sabendo exatamente o que aconteceu, se morria, mais jovem ou mais velho. Né? Ou o próprio corpo se recuperava, do que hoje a gente chama de doença. E aí ele usou uma expressão que eu nunca mais esqueci, uma frase que eu nunca mais esqueci, que ele falou que a doença é a presença de morte na vida. Então, essa
cronicidade de uma doença, ou essas que o próprio organismo se cura por si mesmo, ou se cura com pouca intervenção. Me parece isso, o quanto essa ameaça de morte te ronda ou não, por quanto tempo ou não, o quanto ela é grave ou não. Lembrei disso agora, que parece fazer meio sentido com esse texto, né? Interessante. Eu também, bom, eu tenho uma contribuição, mas agora ouvindo o que a Alessandra diz até enriquece, porque eu ganho mais segurança para falar isso, né? Eu tinha pensado crítica no sentido mesmo de interrupção, de limite. Quando a gente pensa em crítica, né, por exemplo, crítica da razão pura de Kant, enfim, esses nomes todos, são os limites da razão prática e tal. Então, acho que é uma situação estanque. Eu entendi essa noção de um pouco de morte na vida, mas talvez seja um princípio de morte que convide, ou de certa maneira seja o prenúncio de uma ou tomada de iniciativa vital, ou então vamos dizer assim, ou então o inverso, né, propriamente dizendo, e se encaminhar para aquilo que estamos destinados mesmo, né? Enfim, a morte. Parece que é aquela coisa de interrupção de uma homeostase, do que a gente entende como homeostase, né? Essa crítica como, putz, sair do meu lugar. E aí até se reajustar o que acontece nesse meio tempo, né? E aí os médicos falam, evoluiu a óbito. Uma situação estanque, talvez, coisa assim. Uhum. Obrigada. Obrigada. Difícil, né, gente? Fiquei pensando em várias coisas. Acho que a apontação agora que o Jefferson fez no final nos dá maior nitidez para entender o argumento do Canguilhão. Cadê a citação que eu já perdi? Sim, o próprio da doença é vir interromper o curso de algo, é ser verdadeiramente crítica à ideia de que a vida é estabilidade. A vida não é estabilidade. Um corpo não é um movimento dado, não é um objeto dado a se comportar de uma maneira pré-definida e que irá ocupar o seu espaço geográfico conforme lhe foi dado o braço, a perna, a mão. Tô lembrando do Belchior, é bem raro isso acontecer, mas quando ele fala aquele trecho do seu braço para abraçar, menina, nunca mais. Ai, como é que é esse trecho do braço? Para que serve o braço? Bom, depois alguém pesquisa. Para abraçar sua menina na rua. Isso. O que vem antes disso? Nunca mais. Você usou o seu... Não. Bom, enfim. Aí há uma definição de funcionalidade, de pré-definição de função. Como se, né, a gente tivesse... Para abraçar minha irmã e beijar minha menina na rua, é que se fez, era esse trechinho, ó, é que se fez, essa ideia de que as coisas é que foram feitas para tal. Então, há uma ideia, então, de que o corpo, de que a vida, todo um conjunto de prerrogativas que dizem que os organismos têm que executar determinadas funções. E a doença interrompe, eu acho que cabe dar uma olhada, eu não tenho o Normal Patológico em francês, nunca consegui tá gravando, nunca consegui uma versão em PDF autorizada e licenciada pelos autores, pelos editores, mas seria legal dar uma olhada qual a palavra que eu preciso de crítica, porque talvez exista aí um antagônico de agudo e crônico que a gente faz no português. Não sei. Depois a gente pode dar uma olhada nisso, assim. Mas a gente não pode... provavelmente tá crítica em francês. Provavelmente a tradutora não ia passar para isso. E mesmo porque a tradução do Canguilhão é bem boa, essa que a gente tem.
Bem boa por enquanto, né? A tradução é sempre assim. Bem boa, vem uma melhor. Então, o que a doença é? Ela é uma ameaça numa expectativa de existência. E ela faz crítica. Eu acho que é interessante pensar nisso. Faz crítica e problematiza a tua capacidade de ser normativo. Quando ele fala, mesmo que a doença torne-se crônica depois de ter sido crítica, ou seja, você percebe que você tem uma doença e isso vai alterar seu estado vital. Essa doença vai se implantar no teu corpo e você vai ter que conviver com ela. Ela se cronifica. Então, mesmo quando ela vira crônica e passa a fazer a tua parte da tua existência, há sempre um passado do qual o paciente ou aqueles que o cercam guardam certa nostalgia. Quando ele fala desse passado, é uma relação, uma suposta relação de anterioridade, que o Canguilhem também vai falar em outro trecho do Normal Patológico, eu não lembro, que é uma ilusão mítica de um passado perfeito, arquetípico, idealizado, que você tem na literatura, que você tem na psicanálise, tem em vários lugares utilizando, sim, essa ideia de que antes de existir teu estado patológico, existiu um estado de saúde. Quando sempre sua vida foi construir normas para se manter em saúde. Você sempre esteve se equilibrando. Você nunca esteve doente e nunca esteve saudável, porque para o Canguilhem a doença é a incapacidade de produzir novas normas. Para o Canguilhem a doença é a cristalização dos teus modos de existência, porque daí o mundo vai alterar, o que está ao teu redor vai alterar e você precisa alterar a tua existência. Então, ela é crítica do curso desse pressuposto de que você está cumprindo suas funções, tá fazendo o que tem que ser feito com o seu corpo. Tem no primeiro capítulo, na primeira parte do Normal Patológico, ele vai analisar a obra de um cara chamado René Lerich. E aí ele ressalta muito isso, que para o Lerich a saúde é vida no silêncio dos órgãos. Como se um estado... Você só percebe, isso para o Canguilhem aparece o tempo inteiro na obra, quando a gente falou várias vezes que ele é um filósofo do erro, você só percebe a tua existência a partir do espanto, a partir da interrupção, a partir do momento em que você tem a dor de cabeça que você lembra que você não tinha e como era bom não ter. E quando você está sem dor de cabeça, você não sabe como é que é estar sem dor de cabeça. Essa sensação não existe. Essa ilusão... Pensando agora, então, para exemplificar o que é essa ilusão de anterioridade, essa nostalgia que você sente quando você tem a tua existência posta à prova, mas você não recupera. Ele vai insistir em muitos pontos da obra também, como não existe voltar a um estado anterior. Vai ser sempre uma nova norma, sempre indo para frente. Quando você se cura de uma febre, você não volta ao estado anterior. Você vai, enfim, as próximas febres que você tiver serão herdeiras ou serão refratárias das febres anteriores. Né? Você não vai... essa ilusão, e o Canguilhem está fazendo muito essa crítica, essa ilusão de unidade, levantando a mão, que bonitinho, João, essa ilusão de estabilidade, de unidade, de essência do organismo. E isso, Vinícius, é puramente Nietzsche, viu? Isso está muito presente na filosofia de Nietzsche. Essa questão da boa saúde. Né? E aí a gente pode até, inclusive, utilizar aquela frase que é clichê, que está sempre no Facebook, no Instagram e tal. Aquilo que não me mata me deixa mais forte. Uhum. Sim. Eu estava pensando aqui numa coisa. Desculpa, levantei a mão. Posso? Eu estava pensando numa coisa, que o estado normal, né, socialmente normal, é um estado de adaptação, um conjunto de normas e um conjunto de comportamentos que são dados pela sociedade. E a gente leu isso no texto no final de semana, né, Vinícius? Então, assim, o presente, né, a sociedade presente que se apresenta para o indivíduo, ela se apresenta como um passado para ele. Ela vai sempre dar para ele um conjunto de comportamentos, de modos de existência que já são consagrados. De certo modo, a doença vai ser individual. A doença é dele.
mas ao ser dele, coloca em crise, coloca em crítica esse conjunto de regras e comportamentos que são o passado dele. E, no final das contas, é o presente do social. Então, por isso que me parece que ele né, que aí ele é problemático para ele mesmo, no momento em que a doença rompe com uma certa estabilidade, e é problemático ao mesmo tempo para os tais amigos que sentem saudade de alguma coisa, para os tais outros em torno que sentem saudade de alguma coisa. Mas isso não é ao mesmo tempo. É presente para ele e é passado para a sociedade. Não sei se ficou claro, mas Há um coração batendo ali daqui, ela está fazendo. Então, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Eu não queria falar isso, mas tive que falar mais uma vez. Mas é muito bacana essa correlação. Eu estava conversando com a Neuzi, que está aí na quinta-feira. Você falava um pouco, né, de entender, né, essa ideia da insurgência, de pensar nisso, né? Eu acho que é aí que essa fala do Chico sublinha também isso, do que é a insurgência. Porque é como se fosse algo, o estado patológico com relação ao indivíduo, que ele é normativo, que ele produz normas e que ele vive sob normas, sobre as normas próprias. A gente não está fazendo um abaixo assinado às normas. As normas existem, enfim. Mas essas normas, enfim, elas estão sendo entendidas como patológicas a partir tanto dos valores individuais, mas tem essa coisa que vem de fora para dentro, né? É como se ele fosse anacrônico, né? Tivesse fora do seu tempo na cultura. E é bem engraçado porque nos seminários do ano passado a gente falava muito isso, do Freud fazendo as associações entre a criança, a histérica, o louco, com o primitivo, o uga-uga das cavernas, como fazem a mesma coisa. As famílias das cavernas se comportavam como histéricas. Então, ele vai fazer um pouco isso, assim, essa relação do patológico com algo anacrônico, o que é péssimo, porque é uma relação horrível, que faz com que você enxergue no patológico a repetição de um passado que nós não precisamos mais, quando o patológico é a projeção de um futuro que nós precisamos construir. Então, é nesse sentido que ele faz a insurgência, porque ele precisa, o patológico, quando a gente extrapola, né, o que é um comportamento patológico, no caso da psicose, com relação ao ambiente que ele está, é a necessidade da gente repensar o meio e a nossa capacidade de fazer reconfigurações ambientais e dividir essa capacidade com o indivíduo que padece, né, que tem seu sofrimento, que não se sente bem, que tem os seus valores vitais reduzidos, fazer esse tipo de negociação. Mas toda a psicopatologia e toda a psicologia é construída para estabilizar esse indivíduo. E aí tem um comentário que a Neuzi colocou ali das pessoas que se tornam a doença, né? Que se dominam, estou lendo, portadores de um determinado diagnóstico, por exemplo, eu tenho pânico, enfim. A pessoa, nesse caso, o que a gente tem ali é um movimento de estabilização, né, de cristalização. Então, tudo bem, não há um problema as pessoas se identificarem com esses lugares, porque são os lugares onde elas estão conseguindo se manter, é uma espécie de normatividade. Ela está se dando um jeito de se arranjar e de se estabilizar ali. Mas ali, ao mesmo tempo, tem, e aí, quando a gente fala que está bem, também é o mesmo problema, há uma cristalização. Né? Há uma espécie de morte. O Canguilhão, enquanto um vitalista, não pode chamar ele de vitalista propriamente, mas que ele pega o lado bom dos vitalistas, dos médicos vitalistas, que são o vitalismo é essa corrente da medicina que foi meio que apagada pela medicina experimental, pela essa medicina mais científica, que achava uma bizarrice um médico cientista reduzir a vida a um conjunto de funções fisiológicas, achava isso uma outra fantasia, porque a gente acusa hoje os médicos vitalistas de fantásticos, mas os vitalistas acusavam os cientistas de fantásticos porque eles acreditavam na ciência, enquanto uma construção assim aleatória que escolhe coisas para medir, assim. Bem interessante. E aí o Canguilhão sempre retoma um dos últimos médicos vitalistas, que é o Xavier Bichat,
que tinha uma frase dele que é: a vida é o conjunto de funções que resistem à morte. É muito bonito isso, assim. E o que é a morte? E o que é resistem? O que é a ideia de resistência para o Canguilhem? O que é a ideia de crítica para o Canguilhem? A gente pode começar a fazer essas extrapolações enquanto um cara que se insurgiu contra o nazismo, assim, que entrou, né, enquanto resistente, etc. Então, quando o Canguilhem está preocupado com essa ideia de norma, ele está mostrando um engajamento político anterior, assim, né, que tem a ver com isso, como o movimento das ciências, da medicina, os estabelecimentos que está estabelecido na cultura é normativo, no sentido de que manda o indivíduo se comportar de determinada que pressupõe o que é um indivíduo, e quem está falhando a isso está sendo um problema. E a doença, então, é entendida de fora para dentro, não de dentro para fora. Mas aí o Canguilhem, muito sagaz, não anula a ideia de doença. A doença existe e passa pelo indivíduo. O estar se sentindo doente não é negado por ele, mas é algo que tem que passar pelo indivíduo, e não ser uma construção externa a ele. Com relação a essa frase lá que o Jefferson homenageou o Boca, né? Estar com boa saúde é poder cair doente e se recuperar, é um luxo biológico. Eu acho que isso revela, porque, por exemplo, você deu o exemplo do porre. Quem já tomou porre aqui, e tem gente que nunca tomou porre. Quem aqui já tomou porre sabe se poderá tomar uma segunda vez. Quem nunca tomou porre não sabe se sobreviverá. Agora a gente sai do porre e vai para algo mais sério, que é coronavírus, e pensa o que é o estado de desespero que uma humanidade inteira está sendo posta à prova. Porque quando você conhece um colega da sua idade, com as mesmas condições que morre, e você pensa, posso ser eu? Mas você conhece um colega com a mesma idade, com as mesmas condições fisiológicas que você, e sobrevive, você pensa, pode ser eu? Então, esse estado de não poder se dar ao luxo de cair doente, que é mais ou menos o que todos sentimos nesse momento, nos coloca, então, essa frasezinha muito curta aqui, nos coloca todos como doentes, né? A não ser quem está negando, os negacionistas, que falam que é só uma gripe, que vai pegar, enfim, né? E que faz, e que mostra para todo mundo exame de positivo, depois negativo, depois positivo, enfim. A gente tem esse luxo que a gente não pode se dar. Tinha mais, eu anotei tantas coisas que vocês falaram. Bom, o grupo está seguindo meio em livre associação, né? Nós não estamos falando nenhuma coisa muito específica do texto, mesmo porque eu ainda tenho sentido isso como o Canguilhem é um filósofo bastante complexo, assim, que tem um conjunto de blocos conceituais que precisam ser melhor debatidos. A ideia de valor, por exemplo, eu acho que é algo que a gente precisava se debater. Quando ele fala aqui que valer, do latim, né, que é se sentir bem e tal, precisava entender isso. Isso é um movimento filosófico e que ele é herdeiro, assim, essa ideia dos valores, que eu vou dar uma olhadinha, como está gravando, não vou nem citar que filósofos podem ser, posso falar besteira, mas tem uma corrente filosófica que a gente pode pensar nisso, assim, de que você não pode entender o indivíduo por esse reducionismo científico, mas passar pelo que ele vive. E aí, um pouco mais para o final, eu acho que é o último, o antepenúltimo parágrafo, ou o terceiro parágrafo depois da citação do luxo biológico, lá que o Jefferson falou. Começa com os filósofos discutem, etc. No meio desse parágrafo tem uma passagem que diz o seguinte:
O organismo sadio procura, sobretudo, realizar sua natureza, mais do que se manter em seu estado ou em seus meios atuais. A cristalização é a morte. A natureza é um processo de equilibração constante. Que o Canguilhem vai pegar um outro capítulo e vai usar muito um fisiologista chamado Canon, que é o cara que, né, que constrói essa ideia de homeostasia, de processos de trocas, de busca de equilíbrio do corpo. Só bem rapidinho, eu acho que o Jefferson perguntou ali do termo do Goldstein, que ele fala ali que a vida, cadê? A vida não é, portanto, para o ser vivo uma dedução, parece uma coisa esquisita na tela, monótona, um movimento retilíneo, ela ignora a rigidez geométrica. Então, a vida é debate ou explicação. Daí você perguntou o que é o que o Goldstein chama de Alcindor das Edison. É um debate ou um combate. Então, a vida é um combate. Eu acho que tem a ver com isso que você está falando agora, assim, constante. A Juliana está aqui escondida, ela pode me ajudar com o alemão, mas é isso, assim, tem essa ideia de movimento de combate mesmo, de debate. Eu não sei se é só no alemão, porque me parece que tem no outro texto do Canguilhem que ele vai falar do Goldstein, ele vai falar que é debate. Ele usa o termo, na tradução em português está dizendo que é debate e não combate. Ele faz essa distinção, que a vida não é uma luta, ela é um debate. Obrigado. E indo para esse das línguas, né? Debate em francês tem a ver com bater. A gente de confrontação, né? Em português a gente perde um pouco isso, né? Mas é o mesmo. Então por isso que talvez ele faça a distinção no texto, né? Que não é combate, que não é, né? Não é buscar alguma coisa assim. É que eu acho que, não sei se é isso, mas quando a gente pensa num combate, tipo, parece que tem um que vai vencer. Pelo menos aqui para nossa linguagem, né? Um vai vencer. Então é um contra o outro. E a ideia do Goldstein nesse círculo aí, nesse lugar do debate, é mais um conflito, mas que está sempre ali, ele precisa acontecer, né? Tipo um entrelaçamento, não é necessariamente um contra o outro e vai ficar um é certo, um é errado, não sei. Isso lembra muito o diálogo socrático. Sim. Pode falar, João. Não pode falar. Não, só lembrando que tem um comentador, que é o Jean-Claude Martin, que ele fala que ele usa uma expressão que eu acho muito legal, que é colisão e coalizão. Né? É um sistema que está sempre em colisão e coalizão ao mesmo tempo. Então você não pode colocar em termos de luta como se fossem dois lados substancializados. As funções é que produzem ali as tensões. Né? Pode falar, João. Não, tá tudo tranquilo. Na sequência do capítulo, dessa última citação que a gente leu, no próximo parágrafo, começa assim: o homem só se sente em boa saúde, que é precisamente a saúde, quando se sente mais do que normal, isto é, não apenas adaptado ao meio e às suas exigências, mas também normativo, capaz de seguir novas normas de vida. Então, saúde não é ausência de doença. Saúde, sei lá o que é, mas talvez o Canguilhem depois vai falar que vida é produzir conceito, viver é criar conceito. Não, isso é filosofia.
o Deleuze. Mas para o Canguilhem, ele vai falar que viver é criar conceitos. Não, não é criar. Não, tem uma pequena diferença do Deleuze. Filosofia é criar conceitos, né? Trabalho de filosofia. Tem em algum momento que ele vai falar que viver é criar conceitos. E o que é conceito, se não uma cristalização, né, de algo? Mas se viver é criar conceito, viver é criar, é esse processo de criação e não é de cristalização. E a criação de conceito a gente pode extrapolar e derivar para a ideia de norma. É viver sob normas, mas não se afundar nessas normas, se cristalizar nessas normas. Só uma licencinha. O Eládio tem uma proposta bem legal quando ele se refere a conceito, que é horizonte de sentido. Basicamente. E aí, aproveitando que você falou do Eládio, tem uma coisa que o Eládio, para quem não conhece, é um professor lá do programa, muito figura, o mais estiloso de todos. O Eládio, ele tem uma coisa que ele repete muito, enfim, que são dos autores que ele trabalha, né, Deleuze e tal, de uma ontologia clássica, uma filosofia, um modo de representação tradicional que, enfim, a gente não pode mais utilizar. Um modelo representativo da vida que já está superado e que vem sendo denunciado, essa palavra de propósito, por essas rupturas que a gente tem identificado nos processos patológicos, né? A gente pode pensar essas rupturas, e por isso que eu lembrei antes das epistemologias travestis, né? Essas rupturas, nas formas de existência que falam, opa, isso aí não... há uma norma aqui, há uma existência que existe, mas ela não pode ser lida a partir da sua perspectiva. Ernesto. Quando você fala das normas e das leis que existem, que a gente vai se adaptando a elas, isso me remeteu a uma situação que eu acho ela bem emblemática para esse debate. Eu confesso que nesse processo de mudança de casa que eu estava, eu nem olhei para o texto, mas tem sido super interessante acompanhar aqui. Mas dentro do CAPS de saúde mental, desse serviço, enquanto o movimento social, o movimento classe livre, teve um debate com os profissionais do CAPS e os usuários sobre o direito à cidade. E tem um caso que a gente acompanhou de um usuário que tinha direito ao passe livre, porque ele tinha um diagnóstico específico, e não é qualquer pessoa que utiliza o CAPS que pode ter passe livre, depende do direito, né? A passagem gratuita, pelo menos aqui no DF, depende do diagnóstico que se tem. E esse paciente estava em processo de acompanhamento e lá ele teve uma melhora, enfim, né? E quando ele foi refazer o passe livre, foi lá, né, pegar o passe livre dele, ele teve que apresentar um novo documento do médico, e nesse novo documento o CID estava diferente, e aí ele perdeu o direito ao passe, porque ele teve uma melhora no quadro clínico dele. Isso foi um imbróglio, porque ele leu o fato de perder o acesso à cidade, perder o acesso ao passe e, consequentemente, à cidade, como uma piora no quadro dele. Ele começou a entrar num processo meio persecutório de que ele era um sujeito perigoso e, por isso, ele estava sendo privado de estar na cidade. Então, esses atravessamentos do que das normativas sociais e como elas balizam a nossa vida e como elas atravessam os quadros clínicos, as nossas existências, eu acho muito curioso, assim. Só isso. Eu queria só poder pontuar uma coisa a partir da fala do Ernesto, num exemplo que vai mais ou menos de encontro a isso. Enfim, eu tento, né, fazer uma pesquisa junto com pacientes, junto com pessoas que foram diagnosticadas com esquizofrenia, enfim, psicóticos. E uma das pessoas que participou da minha pesquisa comentou que ele tinha o direito
eu não lembro exatamente o número, mas é como se fosse assim, sei lá, 60 passagens por mês. E aí houve mudança da médica que atendia ele no hospital e a médica fez um relatório dizendo que ele estava em situação melhor de saúde, vamos dizer assim. E quando ele levou esse relatório para a prefeitura, tal, para renovar a questão do passe dele, eles diminuíram assim para 1/3 mais ou menos a quantidade. E daí ele se viu bastante prejudicado, porque afinal ele diz: puxa, eu não tenho dinheiro para ficar pagando passagem. Então, e aí ele teve uma longa conversa comigo, porque ele falava assim: será que os médicos não entendem que o passe, o vale transporte lá gratuito, não serve só para eu ir ao médico, só para eu ir ao psicólogo? Será que ela não consegue entender que se eu quero ir no teatro, no museu, no cinema, visitar minha filha, ou... e também o dele era de acompanhante, que ele levava a esposa, né? Quando ele saía e tirou de acompanhante. Além de ter reduzido, ainda tirou do acompanhante. E daí ele falou, poxa, será que eles não entendem que é terapêutico eu, por exemplo, poder fazer um passeio com a minha esposa? Ou ir visitar minha filha, ou ir no teatro, ou ir em qualquer lugar parecido? E daí ele basicamente arrematou a conversa dizendo assim: ou será que eu vou ter que gritar e dar uma de louco na próxima consulta para ela entender a minha situação? Então, ou seja, me chamou a atenção na fala dele o modo como ele conclui a maneira única possível que ele vê para resolver essa situação. Ele falou: só é louco quem sai gritando no meio da rua, quem surta no meio do ônibus. Então, basicamente, ele concluiu dizendo: eu vou ter que fazer isso se eu quiser ter meu espaço de novo. Né? Então, para ver, né? Igual o Ernesto acabou de colocar no exemplo, como que isso pode reverberar, né? Seja porque um começou a sentir que ele é o problema e que estavam querendo impedir ele de circular na cidade, ou o outro que teve a percepção para concluir que, será que o médico não entende que é terapêutico também eu poder me movimentar pela cidade? Né? Mas, enfim. No fim das contas, tipo, isso que ele viu como a única saída possível, muito provavelmente era, né? Tipo, em termos de rede, é isso que a rede espera, e pra gente ver como que é escancarado a responsabilização do sujeito, assim, né? Tipo, quando a gente fala desse lugar essa discussão toda nos convida a pensar a adaptação do meio, a mudança do meio, né? E remanejar o que a gente está fazendo como contexto das pessoas, dos sujeitos, de nós mesmos. Justamente porque... E é isso que é tão genial no Canguilhão, né? Ele não responsabiliza só o meio. Ele não coloca o indivíduo como uma vítima, coitado dele, ele não tem que fazer, o meio que tem que mudar. Mas, ao mesmo tempo, não existe isso que, em geral, acontece na rede e em muitos serviços de saúde, que é o sujeito é responsável. Então, se ele melhorou, ele tá ok. O meio não tem que mais fazer parte disso, né? Sair com a esposa, ir no teatro, não é mais a rede de apoio dele. Isso não faz parte do tratamento. E aí, tudo muda, né? Muda de figura. E, muito provavelmente, ele só consegue, que é o que muita gente faz, só consegue os passes e só consegue manter a rede de apoio dele se ele mantiver esse lugar de louco, né? Então, como é contraditória essa expectativa de que a pessoa melhore, ao mesmo tempo em que não se permite que ela tenha autonomia para manter a sua rede de apoio, para manter essa melhora. Sim. Várias coisas que me vieram, assim, a Fábio colocou uma pergunta ali antes, né? Como que a gente pode pensar o quanto social, cultural, político, econômico são responsáveis por essa incapacidade de ser normativo, né? Ou por cercear as pessoas a construírem suas normas, né? Que medida podemos pensar isso frente a algo diferente daquilo que é social, cultura, política e econômico?
A impressão que eu tenho é que o trabalho é um pouco de desconstrução, primeiro dessas categorias essenciais sobre o que é a doença, para que a gente construa operadores de trabalho para quem está na rede, lá no CAPES, para quem está formulando política pública, para quem está na gestão. E aí eu fiquei pensando também quando a Nicole falou que o Canguilhem não coloca o indivíduo como responsável, único, coloca que existem dois campos, né, o indivíduo e meio. Mas se a gente for olhando, olhando para o conjunto da obra, vai parecendo que o Canguilhem vai fazer é justamente dissolver essa ideia de indivíduo e pensar mais o sujeito em relação. Não existe indivíduo sozinho, não tem como dizer o que é um indivíduo apartado do meio. Por isso que o Canguilhem faz várias críticas, problematiza o que é você estudar a vida num laboratório, quando você tem o meio controlado, quando você tem todas as circunstâncias daquele indivíduo dentro de um escopo de ação e de trabalho que te dá uma predição total sobre o que vai acontecer. Então, aquele indivíduo que eu vejo em contexto laboratorial, ele representa, né, um indivíduo. O que é um indivíduo, se não aquilo que está em relação? E aí ele puxa, inclusive, um autor, num outro trabalho, que é o François Jacob, que ele escreveu um texto chamado Lógica da Vida, ganhou o Nobel de Medicina, junto com outros dois caras na década de 60, com pesquisas sobre genética e tal. E esses caras, e o François Jacob tem uma frase que é: não se interroga mais a vida no laboratório. Comparando com os primeiros cientistas que iam para o laboratório para pensar o que era a vida, hoje a vida no laboratório é pensar em reações químicas, em substâncias, em procedimentos, em bioquímica. É isso que se interroga o que é a vida. Assim, essa é a interrogação da vida. Não tem mais, não sei se teve em algum momento, provavelmente teve, né, quando você pega os vitalistas, os médicos vitalistas, mas fazer a interrogação sobre o que é a vida não a partir de um olhar que está entendendo vida como reação físico-química, que parece que tudo isso é herdeiro disso um pouco. Quando você pega o CID ou DSM, né, o CID muda o CID do paciente e muda toda a condição de apoio dele. Essa lógica está completamente pautada em categorias, né, essencialistas, então, que precisam ser revisitadas. E aí, eu queria retomar um negócio que foi falado mais no início, que é a ideia de razão. Quando o Jefferson falou da crítica da razão, né, os limites da razão, e aí a ideia de loucura, como ela é completamente assentada numa ideia de indivíduo racional e de uma razão, não só de indivíduo, não de indivíduo racional, mas de indivíduo que possui uma razão muito específica, que é essa razão aceita pela existência. E daí você exclui, porque é como se assim, você tem um raciocínio diferente, então você vai se adequar aqui na Umbanda, no centro espírita. É como se ali fosse um lugar de exceção para raciocínios fora do padrão, quando são só mais um raciocínio. E aí a gente tende a fazer a também fazer isso, né? Esse contorno do meio, entender, né? Tipo, o contorno do meio como se ele fosse um mediador do que é uma razão racional e uma razão irracional. Estou inventando essa ideia de razão racional, mas só para pensar que tudo há razão, né? Pensando em razão como raciocínio, há um raciocínio, uma lógica, a lógica do que se chama louco, a lógica do que se chama não louco, etc. Nossa, já são 5:07. Então a gente tem, eu acho que na construção dessas categorias, na construção desse entendimento, uma valorização muito grande numa razão específica, assim, né? Que é essa razão capaz de, sei lá, fazer conta, responder questões numa escola, compartilhar de uma realidade que boa parte das pessoas compartilham. E aí isso, né, não impede que a gente veja movimentos desrazoados em pessoas lamentando não, né?
não lamentando 108 mil mortes e usando raciocínios do tipo já vai morrer. Não há nenhuma fuga de razão aí, se você observar, né? Há uma lógica racional muito aceita, né? A gente sabe como a gente precisa, então, enfraquecer essa ideia de racionalidade para que esse tipo de raciocínio não aumente a aprovação como tem aumentado. Porque me parece que tem muito trabalho, assim, muito trabalho para ser feito. Para terminar, vamos ler a palavra de Canguilhem, última frase do capítulo. Quando ele vai falar de saúde, eu acho que tem muito a ver com... Acho que compila bem o que a gente falou em vários aspectos. No último parágrafo, lá no final. A saúde é uma maneira de abordar a existência com uma sensação não apenas de possuidor ou de portador da existência. Eu possuo e porto uma existência. Não, isso não é saúde. Mas não só, mas também, veja bem, mas também, se necessário, de criador de valor, de instaurador de normas vitais. Aí ele vai falar, fazer uma piada com a imagem do atleta, como ela é assombrosa, como portador de saúde, porque ali você tem, enfim, um estereótipo assim do que é alguém que leva as constantes funcionais às máximas capacidades, né? Como sustentar essa outra razão quando por demais socialmente incompartilhável? Pensando no caso a caso e pensando nas mediações que a gente vai fazer com o meio de cada razão. Talvez, não sei, dando uma resposta muito rápida, assim. Mas eu fico pensando quando... o caso a caso. Quando a gente vai trabalhar em ambientes institucionais, seja num CAP, seja numa escola, seja num lugar com pessoas, num hospital, etc., o grande trabalho que pessoas como nós que estão intrigadas com esses problemas é pensar o caso a caso, né? É pensar assim na humanidade que tem ali, na natureza, no quanto essa pessoa está sendo entendida enquanto criadora de valores, que eu acho que é essa última frase, assim, e não portadora de uma existência. Então eu porto, como a Neuza colocou, né? Eu porto um transtorno tal, eu porto um F84, que é o código o Júlio conhece bem aí do autismo, né? Então essa perspectiva de portar e não de criar. Então eu vou criar um CID 666, por exemplo. Olha que legal. É um trabalho a ser feito. Vários CIDs possíveis, né? Então, sei lá, vai dando uma depressão, vai dando uma vontade de fazer alguma coisa, mas também não dá para sair de casa. Vinícius? Oi. Eu queria ter algo em minha defesa, assim, só como uma outra possível perspectiva ou abertura de sentido para aquele elogio que eu fiz ao nosso orientador. Que, por vezes, essa ideia de você cair doente e se recuperar não precisa necessariamente ser o coronavírus, mas também o caso de você resistir às tendências mais generalizadas possíveis, de sair para a rua e tocar, digamos assim, foda-se, né? Acho que a gente também pode ler por essa perspectiva, até para não fazer um mau uso assim, do que o Canguilhem disse, que eu acredito que iria bem contra essa ideia que está aí em volta. Mas é só uma tentativa de defesa, né? Só estou ensaiando. Eu achei a pergunta da Fábio aqui bem interessante. Cadê? Se o caso a caso é o que podemos chamar de concreto retirado de uma abstração. Eu achei bem legal, assim, que se a gente for parar para pensar na ação de alguns nutricionistas, eles avaliam caso a caso, embora exista algum padrão geral já estabelecido, mas eles calculam aí quanto de massa se produz e outras coisas que estão também relacionadas com isso. Mas era só isso. Muito legal, Jefferson. Muito legal todo mundo, assim, hoje foi bem divertido.
Semana passada foi difícil. Essa semana foi mais... Foi bonito. Bonito. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Só um comentário de algo que eu estava pensando enquanto estava escutando essas falas, em relação ao DSM, né, ser um manual, como o nome próprio diz, estatístico, e a gente pode pensar em alguns sintomas que seriam patológicos conforme o DSM, porém ele coloca conforme o meio como sendo exceção, então aquilo poderia ser classificado como uma patologia, porém se ele acontece no meio religioso, ele não é, né? Então aquilo tem os sintomas, porém se ele está dentro daquela cultura, daquele meio, né? Então o próprio manual já considera como exceção, né? Então menos se ocorra no culto religioso ou que em determinada cultura seja normal. É tipo assim, eu falo, tem doença, mas assim, eu tiro o corpo fora e falo, não, mas né, não digam que eu estou criando uma essência. Mas criou, né? Diz que tem uma essência doentia, né? E é um jeito de... no seminário do ano passado, a gente levou algumas coisas do DSM que faziam correlação com o meio e mostrava como elas eram bem frágeis. Eu vou ver se eu resgato isso para trazer semana que vem, que é com relação a... Era sobre gênero, na parte de gênero, mas eu não lembro muito bem. Que também ele usava essa ideia do meio para dar uma... para tirar um pouco a responsabilidade, mas aí quando usava o exemplo do meio era muito ruim, assim. É tipo menina gostar de azul e menino gostar de rosa. Era um exemplo muito ruim. Não era esse o exemplo, mas eu vou dar uma olhada nisso. Vamos terminar por aqui, então, minha gente. Então, beleza. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Nos vemos na semana que vem. Todo mundo